Olá, meus nobres e queridos irmãos, mais um domingo que chegamos aqui para trabalharmos em nós o fundamento da prece, o conceito da prece. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, aqui Robson e eu, para falarmos de um ponto muito delicado em termos de preces. Hoje estudaremos no capítulo 28, das preces espíritas, que é o último capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a prece dedicada aos suicidas. Claro que é muito delicado, né? A gente sabe que sempre é uma energia densa pensar neste ato, mas é muito importante para nós o hábito da prece e vermos as inúmeras possibilidades de nós, em prece, praticarmos a caridade. Na semana passada a gente viu sobre um criminoso, né, que desencarna, mas o objetivo é a gente sempre entender a caridade, o ponto principal, o ponto primordial da caridade, que é orarmos pelos outros. Mas antes de mais nada, o que acha de nós fazermos uma prece nossa agora? E para isso eu convido o meu querido Robson para a prece. Olá, pessoal. Sim, vamos então fazer uma prece nossa antes, né, pedindo a proteção e o amparo dos nossos amigos espirituais. Deus, queridos irmãos da espiritualidade que nos assistem e que nos inspiram, que nesse momento possamos sintonizar com suas ideias, elevar as nossas vibrações, equilibrar os nossos pensamentos e sentimentos a fim de levarmos esperança, de levarmos amor para cada lar que nos escuta, não só no caso dos irmãos que subtraíram a própria vida, mas que estejam em desequilíbrio, que as nossas preces possam auxiliá-los com bondade, equilíbrio. É necessário sempre um recomeço após cada tropeço. Que possamos ser o braço que ampara, para que possamos também merecer, quando tropeçarmos, o amparo daqueles que nos cercam. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Fica conosco durante esses trabalhos. Que nós tenhamos a energia e a vontade de sermos instrumentos da Tua paz. Que assim seja. Então, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos no setor que fala de preces para os desencarnados. E o título do número 71 é Por um Suicida. Instrução preliminar. O homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir sua condenação, e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Veja nessa obra capítulo 5, número 14 e seguintes. Acho que a gente pode fazer o comentário no miolo e ler a prece no final. Nós sabemos que o suicídio é um ato desesperado, né, de quem não consegue enxergar horizonte, não consegue enxergar uma luz no final do túnel e acaba acreditando que abandonar a existência corpórea seria um meio de terminar com esse sofrimento. Porém, a espiritualidade nos ensina que isto não ocorre,
que, na verdade, os problemas se agravam consideravelmente. Há inúmeras obras no meio espírita que retrata esta questão sofrida e dolorosa. Uma delas é um dos livros mais conhecidos e recomendados, que é Memórias de um Suicida, por Ivone Pereira e pelo espírito Camilo Castelo Branco. É um poeta português. Castelo Branco. E é uma obra incrível mesmo, o relato e o enredo, como se desenrola no final do livro, mostrando quem é o suicida, né? Porque no final o suicida é revelado como um enredo dessa história toda. E só que é um livro muito pesado, né, de leitura, porque foi necessário a narrativa dos processos. E é muito sofrido, porque a repetição do processo após o desencarne é muito intensa, é muito grande. Além de ficar preso na matéria, né, tendo todo o seu processo decompositório, ainda tem o processo preso no ato em si. E isso perdura décadas, às vezes, né? Anos, décadas. Então é algo realmente muito sofrido. E aquilo que parecia ser a única saída, por fim, torna-se o ponto ainda de maior sofrimento. Se nós pensássemos, tá, só isso. Não, ainda tem o porvir depois, que é o processo da reabilitação, que é o processo de reabilitar o espírito e tentar reconstruir o perispírito que foi afetado, que foi maltratado, que foi judiado, que foi deteriorado. Esse acho que é o termo perfeito, deteriorado. E acho que era isso mesmo que eu ia dizer, né, Ross? Eu ia falar lesionado, né? Mas Lesionado. Lesionado também é uma excelente forma, porque acaba fazendo essa alteração e, né, numa próxima existência, além de ele carregar consigo as marcas do ato desesperado, como alguma demência, com algum problema em algum lugar, ele ainda terá que nascer, né, estar reencarnado em um ambiente, aspas, hostil, bastante hostil. Por quê? Porque na existência anterior, quando ele estava perto daqueles que eram caros a ele, não foi suficiente e necessário para que ele evitasse o processo novamente do suicídio. Então aí ele nasce agora sim, numa terceira, uma terceira vinda, em um ambiente completamente desligado de todos os mais próximos, com exceção da espiritualidade, que sempre vai o acompanhar. Mas veja as penas duras que são por uma escolha. Por uma escolha errônea de achar que ali era a solução imediata ou a única solução. Fugir, né? Fugir da existência, fugir da bênção que é uma existência, por mais dura que ela possa ser. E isso é um ponto que a gente precisa estar sempre muito atento. Por isso, a prece aos nossos queridos irmãos que acabam adentrando o mundo dos espíritos por este caminho tão sofrido e tão dolorido, necessita do nosso zelo, da nossa orientação, do nosso carinho, do nosso respeito e principalmente das nossas preces. É verdade, não é, Jordelei? Raramente a gente vê o Kardec tão severo como nesse pequeno trecho, né? Mas eu acho que a necessidade disso na época que ele escreveu, que ainda tinha um desconhecimento muito grande sobre o mundo espiritual, era alertar as pessoas que estavam abertas a essa influência dessa ideia. Então, acho que o objetivo dele foi ser muito contundente para essa ideia, não, gente, não, isso não, porque isso vai colocar vocês numa situação muito difícil, né? Por outro lado, agora, que já tem 150 anos, né? Cento e tantos anos, né? Do Kardec ter escrito isso, a gente vê também que tem literaturas descrevendo o auxílio a esses irmãos, né?
E essas literaturas fazem questão de ressaltar a misericórdia de Deus, que é do tipo assim, olha, então, isso que você fez foi uma violência muito grande contra você mesmo, né? Você machucou você mesmo de uma forma muito brutalizada, né? Muito primitiva. E isso tem uma cicatriz que fica, né? Mas eles têm destacado muito, né, na literatura, especialmente a mais recente, como então os processos de misericórdia trazem essas pessoas de volta ao caminho da evolução, né? Isso é muito importante porque às vezes quem fica aqui fica tão consternado, mas tão consternado que acaba prisioneiro também dessa energia de dor, né? E se a gente quer ajudar esses irmãos, e agora tem uma prece aqui, né, que o Kardec vai ensinar para a gente para fazer para esses irmãos, mas essa prece tem que jogar neles uma energia de esperança, tem que jogar neles uma energia de equilíbrio. E esse equilíbrio começa pelo meu equilíbrio. Como que eu vou fazer uma prece reequilibrando alguém, né, que às vezes está no mundo espiritual em dor, sendo que eu estou desequilibrado? Então a gente tem que entender assim, eu estou querendo ajudar essa pessoa e a minha primeira tarefa é equilibrar eu mesmo, para na hora que eu for fazer uma prece ou lembrar dessa pessoa, ou tentar inspirar essa pessoa, a conseguir elevar minha vibração pelo menos para o nível de esperança, né? De equilíbrio interior para ajudar a equilibrar o outro. Exatamente. Vamos para a prece? Vamos lá. Então é o número 72, lembrando que na hora que tem uma pequena pausa é para a gente colocar o nome da pessoa pela qual a gente está intencionando. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis ao encurtar voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos a estendê-la sobre a alma de... Possam nossas preces e vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar aos infelizes, tomai-o sob vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento por sua falta e que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá que passar para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. E aí a gente vê, né, exatamente Kardec solicitando a misericórdia infinita de Deus, né, para socorrê-los. Eu acho que todos nós já conhecemos algum irmão muito próximo a nós que tenha cometido algum ato semelhante. Essa semana, em função do Bruno estar lendo esse livro, Memórias do Suicida, né, através de audiobook, se não me engano, me fez lembrar o que me levou à leitura dessa obra lá atrás. Nessa época eu era músico de orquestra, né, tocava na Orquestra Sinfônica de Santa Maria, e tínhamos um colega oboísta que estava estudando oboé. Um jovem de 18, 19 anos. E ele descobriu o oboé e saiu fazendo muitos cursos, né, para aprender o oboé. Claro que para a alta performance orquestral
provavelmente ele deveria ter começado mais cedo, mas não impossibilitava ele de tocar e ser um bom executante, né? E ele foi em um dos festivais de música e um dos professores, nesta rigidez da qual a música me incomoda, né, ainda, disse a ele que ele estava perdendo tempo e dinheiro, que ele jamais iria tocar oboé muito bem e que ele deveria fazer outras escolhas e voltar para a casa dele e cuidar das coisas da casa dele. Mais ou menos por aí foi a conversa, né? E o rapaz já estava sofrendo de depressão, né, intensa. Passado alguns dias, né, de quando ele volta desse festival, e talvez, eu acho que foi em Juiz de Fora o festival, e ele volta desse festival, a família encontra ele pendurado debaixo de uma árvore. E comoveu muito a todos nós. Eu estava logo nos primeiros anos de trabalho mediúnico, nessa época, e foi muito difícil, né? Principalmente para nós da orquestra, ver um jovem passar por isso e tinha talento, né? Poderia seguir. Mas nesse ponto eu quero frisar duas coisas. A primeira, a responsabilidade que temos do que falamos, né? Porque a minha função enquanto era professor foi só a motivação. Motivar, motivar, motivar. Nunca me interessou o resultado final dos meus alunos, porque o resultado final era o quanto eles queriam e não o quanto eu desejava. Então, eles iriam até onde eles quisessem. E eu só tinha que ser bom em conduzi-los até lá. Mas uma palavra minha ou de qualquer um pode mudar completamente a direção da vida de uma pessoa. E a decisão, né, as palavras desse professor, e eu não o culpo, não estou ocupando de maneira alguma, ele teve os motivos deles para agir e falar isso, mas levou a um jovem que não via esperança em lugar nenhum a fugir, a se entregar completamente. Então, nesse caso, cabe a nós pensarmos nesses dois pontos. A fuga. Por quê? Da onde vem isso? Será que não existe mesmo nenhuma solução, nenhum outro caminho a ser seguido? Ou, por outro lado, a responsabilidade que temos nós para com todas as pessoas que estão ao nosso redor? Nesses dois pontos, a gente precisa refletir a vida toda, porque é por aí que passarão todos os irmãos que são responsáveis na nossa vida. Me veio na mente um contraste do que você disse, né? Eu vou fazer esse contraponto para completar a lógica que você iniciou. Então, uma palavra pode precipitar um ato infeliz, né? Ou um ato impensado. Por outro lado, uma palavra também pode evitar um ato impensado. Então, as pessoas que têm esse pensamento, né? Existem muitos serviços de apoio, tanto em termos de atendimento, né? Mesmo atendimento no serviço público, para quem às vezes não tem recurso, como também ligação telefônica, igual o ECAM, que é nosso parceiro, tem, o CVV, que é muito conhecido, tem a nível nacional, né? Então a pessoa está um telefonema de distância de conversar com alguém que já teve que lidar várias vezes com esse desespero, né? Porque são pessoas que são treinadas para poder te mostrar assim, olha, peraí, pensa e vão pensar, porque depois que você fizer, não tem volta. Então, enquanto você ainda tem essa dor, é o que Jordan diz, será que não tem outra maneira de lidar com essa dor, né? Que não seja a fuga da vida, né? Eu posso fugir da dor, mas eu posso fugir da dor de outras maneiras que eu não fuja da vida, né? Então, uma palavra de um voluntário desses também pode, né, tirar a pessoa desse estado de desespero.
E aí a pessoa que está nesse estado de desespero, né, colocando um pouquinho como era a mente, talvez do rapaz que estava se sentindo sem valor, né, ele preferiu escutar um professor que foi contundente, mas quantas pessoas talvez que já tinham elogiado a arte dele ou a pessoa dele, né, com outros talentos, né, que não fosse só executar música. Então, é como se a mente da pessoa se fechasse para qualquer fresta de luz. Sabe quando a gente entra numa câmera de revelar filme fotográfico e lá só tem escuridão? Né? Então, uma palavra também pode abrir a porta e fazer a pessoa enxergar, não é só isso. Não é só isso. Então, tá, essa situação é ruim, tá muito difícil, tá doendo muito, tá. Será que a saída é eu fugir da vida? A resposta é não. Porque eu não preciso fugir da vida para enfrentar a dor. Né? Então, acho que esse aqui é o contraponto. Então, tem esses serviços de ajuda, né? E você tá um telefonema de todos eles. E eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente sempre lembrar de divulgar, né? Obrigado, Robson, pelo complemento assertivo. Né? Meus queridos irmãos, desejamos a vocês, né, um bom domingo, né, repleto de bênçãos, repleto de conquistas, repleto de estratégias para a semana, e que a felicidade de Jesus, que o amor do Cristo esteja com todos. Fiquem com Deus, paz e luz.